aeroporto de Copenhague. Vou explicar um pouquinho como que funciona aqui. Já tem as placas saindo no metrô, trem. Vou me virar lá, depois eu venho aqui com as informações. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, que está começando a viagem aqui por Copenhague. Serão 2 dias, hoje parece que está chovendo, mas eu vou correr para poder fazer as coisas. Teve uma pessoa ali que não estava entendendo nada, que estava filmando. Então vamos lá, eu só vou sair aqui por Copenhague, que depois eu vou fazer cruzeiro e outros roteiros aí. Então acompanhe que vou falar tudinho aqui do aeroporto, que aqui eu não volto mais nessa viagem, mas pelo que eu vi aqui, que me informei, é bem fácil. Então bora lá. Então nessas maquininhas aqui, você vai comprar e tirar o ticket aqui. 30 coroas dinamarquesas. Aí você desce lá no primeiro andar, compra os tickets e vai até o segundo andar para pegar o metrô. Super fácil, uma ajuda ali esperta. Aqui em frente ao Tivoli Park, tinha até no Rio de Janeiro um parque assim. Foi fundado em 1843 aqui em Copenhague, na Dinamarca. Se amanhã der tempo eu entro, porque agora está em cima da hora para fazer um roteiro. E também custa 140 coroas dinamarquesas, mais ou menos R$75 só para entrar. Eu achei um pouco elevado, né? Para só dar uma olhada, passar rápido. Mas vamos ver se amanhã der tempo eu volto. Cheguei em Dinamarca, cheguei em Copenhague, esse 360 maravilhoso de Copenhague, Câmara Municipal. Ela começou a ser construída em 1892, foi até 1905, e essa praça realmente é linda. E olha esse tempo maravilhoso, são 6h30 da manhã e eu já estou aqui. Então inscreva-se no canal, ative as notificações que vai ter roteiro aqui em Copenhague, vai ter muita coisa interessante e a gente vai mostrar tudo aqui. E na Eurotrip também, acompanhe outros vídeos, siga lá no Instagram. Se a viagem já passou, fique tranquilo que vai ter tudo no card aqui no final e vamos curtir um pouquinho mais da capital dinamarquesa. Esse aqui é o Palácio de Christiansborg, que é um palácio e prédio governamental e sede do parlamento dinamarquês. Ele é escritório também do primeiro-ministro e da Suprema Corte da Dinamarca. É a única construção do mundo que abriga os 3 poderes simultaneamente. Falando um pouquinho da história aqui de Copenhague, originalmente uma vila de pescadores viking estabelecida no século X nas proximidades do que hoje é Copenhague, e tornou-se capital da Dinamarca só no início do século XV, e a partir do século XVII consolidou-se como centro regional de poder com suas instituições, defesas e forças armadas. A gente vai falar aqui um pouquinho da história da Dinamarca, de Copenhague, ao longo do dia, para inteirar um pouco mais e também mostrar os locais e falar o mais importante aqui da cidade. E andando aqui antes de ir para o próximo roteiro, aquelas casinhas bem conhecidas, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas chamou a atenção que eu encontrei o mercado das pulgas aqui, sabe, que vem de antiguidade, muito legal. Na Europa toda você anda em vários lugares, assim, desliga o GPS e anda, aí você encontra mercado das pulgas, bazar, muita coisa legal e tem muito produto bom também. Ali eu vi uns castiçal, um monte de coisa interessante também. Eu vou comprar castiçal, mas como eu tô uma viagem só com mala, uma malinha só, então não vai dar para levar nada, então passei rápido. Queria agradecer aqui nosso patrocinador de viagem, a Brasil Roaming. Sem ela nada disso seria possível, porque além de apoiar o nosso projeto, também não está deixando a gente na mão. Isso mesmo, os mapas aqui da cidade são complicados. Na Europa também toda a parte burocrática de entrar em banco, etc e tal, quando dá problema, como já deu. Também subir as fotos em tempo real e também cobrir a viagem em tempo real. Então dá uma olhadinha aqui, tem um código de desconto aqui para vocês aproveitarem. É um chip que eu indico, que eu confio e funciona de verdade. Tem muitos chips por aí que não funcionam, mas não me deixou na mão nem um dia. Velocidade muito boa, estou conseguindo fazer tudo, acessar na hora. Não tem aquele ping, sabe? Aquela demora que muitas vezes tem, até no chip europeu que você compra aqui. Então, além de você ter um suporte incrível, que eu já até acionei o suporte, não precisei, mas acionei o suporte. Eles foram super solícitos, eu falei, ó, se eu precisar, vou acionar vocês. Eles fiquem tranquilos, passei o número para eles do chip e só sucesso. Então, obrigado mesmo, Brasil Roaming.
e vamos continuar aqui a nossa viagem. Aqui a história de Nehaun foi construída pelo rei Christian V, de 1670 a 1675, escavada por soldados dinamarqueses e prisioneiros da guerra suecos, da Guerra Dano-Sueca de 1658 a 1660. Lembrando aqui também que é uma porta de entrada para o mar antigo no centro da cidade, na Praça do Rei, onde os navios movimentavam cargas e capturas de pescadores, eram famosos pela cerveja, pelos marinheiros e também pela prostituição. O autor dinamarquês Hans Christian Andersen, que fez A Pequena Sereia, viveu aqui durante 18 anos da sua vida. Uma pausa aqui no roteiro de Copenhague para falar da Nômade. Além de ser aceita em mais de 180 países, você tem várias vantagens, como um cashback de até $20 no primeiro câmbio, além de outras vantagens. Não tem anuidade, não tem taxa, não tem manutenção e tem muitas vantagens para você viajante. Já passei em vários lugares da minha viagem, inclusive aqui em Copenhague, também em Lisboa, e passou super de boa. E já tinha passado em outros lugares também. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição ou então na tela. Use o cupom Álvaro20 e garanta até $20 no seu primeiro câmbio. Beleza? Então vamos voltar aqui ao roteiro. Essa é a Praça do Rei, a King Square. É a mais visitada aqui de Copenhague. Ela é realmente bonita, aqui é uma praça bem extensa, cheia de banquinho, então o pessoal fica fazendo piquenique aqui, o pessoal lanchando, tem um McDonald's, tem umas lanchonetes aqui, o pessoal vem, faz piquenique, vende uns negocinhos aqui, e uma loja da Rolex ali, se você quiser comprar um reloginho barato, mas muito bonito aqui, imponente a praça. Aqui é a continuação de Nehaun, aí você consegue ver aqui todos os barcos atracados, e aqui mais comércio, e aqui o cartão postal de Copenhague. Realmente maravilhoso, né? Demais. Uma dica importante: chegar cedo. São quase 8 horas, 8 e pouquinho, e já tá cheio. Então, se puder chegar cedo, disseram que 10, 11 horas da manhã fica muito cheio de turista. Então, tá turistando, acorda cedo e vem curtir Copenhague ou qualquer outra cidade do mundo, né? Aqui é a igreja de mármore, olha isso. Uma das igrejas mais bonitas que eu já vi, por dentro e por fora, totalmente de mármore. Fui até o outro lado da rua aqui, ó, para tirar foto, para ver. Cada lugar que a gente passa aqui é uma paisagem bonita aqui em Copenhague. Aqui é o Palácio de Amalienborg, que é a residência oficial de inverno da família real dinamarquesa aqui em Copenhague. Ele é, na verdade, formado aqui, ó, por 4 palácios exteriores idênticos dispostos ao redor de uma praça. Essa praça toda aqui, ó, cujo centro é uma estátua ao rei Frederico V da Dinamarca, o fundador. Aqui tudo, então são todos iguais aqui, você consegue ver. E realmente é muito bonito, impressionante. E aqui acabei de assistir a troca da Guarda Real, uma das experiências mais incríveis, bonito demais. E é bom dar uma olhada no cronograma aí da cidade, porque estavam falando 10h30, 11 horas e saiu às 10 aqui, no horário aqui de Copenhague. Então vale a pena essa troca de guarda aqui. Demorou uns 20 minutos e aqui na praça você pode apreciar
e também ver essa troca de guarda, que é um dos pontos altos aqui do seu tour por Copenhague. Depois da troca de guarda, eu vim aqui nesse pequeno jardim, a Malenhaven. Desculpa a pronúncia, vou deixar todos os nomes aqui. Realmente é um dos jardins, assim, os parques mais bonitos que eu já vi. Ele fica ali do ladinho da troca de guarda. Então, se você for lá, pode passar aqui. É bem pequenininho, né? 360 aqui, você consegue olhar os dois lados, mas eu acho que essas belezas aqui, esses castelos, esses monumentos antigos e as plantas todas, flores bonitinhas aqui na primavera, dão um encanto ainda maior aqui em Copenhague. Estou gostando bastante, estou aqui na metade do tour, mas realmente me surpreendeu bastante. Eu já estava com a expectativa alta, né, por Copenhague, e está me surpreendendo bastante. Uma coisa muito legal também falar aqui da Dinamarca, além, né, dos seus prédios, monumentos belíssimos, jardins, é que ela se preocupa muito não só com a preservação do meio ambiente, os carros, tem muitos carros elétricos, lugares para carregar, muita gente de bicicleta. E um negócio que me chamou a atenção conversando com o pessoal, principalmente da onde eu fiquei, é que tem um sistema de Wi-Fi integrado, que ele mostra aonde estão as pessoas. Muita gente pode achar isso meio estranho, que está sendo controlado, mas a gente está de qualquer forma, mas na verdade é para melhorar o tráfego de todas as partes aqui, tanto no trânsito quanto no metrô. Então é tudo integrado e isso faz com que fique mais fácil a locomoção, ou seja, eles pensaram bastante nisso, então provavelmente você não vai encontrar tanto trânsito, porque os sinais, os semáforos estão todos integrados, ou seja, se uma avenida tiver com pouco movimento, fica mais tempo o semáforo, se tiver com muito movimento, ele vai diminuindo. Então eu achei isso bem interessante e nos dias que eu tô aqui, eu tô conseguindo reparar bastante que não tem muito trânsito mesmo. E uma parada para uma dica incrível, tem e-book aqui de Copenhague, com todas as dicas, café, restaurante, tudo pinado pelo Google Maps, é só abrir e fazer o seu roteiro, além de outras dicas de city tour, aonde comer, aonde se hospedar, hotel 4 estrelas, 3 estrelas, hostel, tem tudo, 5 estrelas. Então coloca aqui e-book 20, em qualquer e-book aqui da Europa, você vai ganhar 20% de desconto, tem da Alemanha, vai ter de todos os lugares que a gente for visitando também. Então não perca essa chance de você ficar sempre atualizado aí nas suas viagens e não passar perrengue também, né? Agilizar, fazer uma logística muito mais assertiva na sua viagem. Aqui em Copenhague tem essa cidadela, né? Que é uma das fortalezas mais bem preservadas do norte da Europa. Ela foi construída em forma de pentágono, com baluarte nos cantos, e aqui Castellet era contínua, como o anel das muralhas que costumavam circundar Copenhague, mas das quais apenas as muralhas de Christianshavn permanecem até hoje. Vários edifícios estão localizados aqui no terreno, incluindo a igreja da cidadela, que é um moinho de vento, e a área que abriga diversas atividades militares, mas também serve como parque público e sítio histórico, ou seja, aqui é um dos lugares mais cheios de Copenhague. E chegando ali tem a Pequena Sereia, né, de Hans Christian Andersen, que é aqui dinamarquês, e foi uma homenagem para ele, muito bonita. A escultura é pequena, fica bem longe dos principais pontos, mas vale a pena, né? Como eu estava andando bastante hoje eu andei mais de 10, 12 quilômetros nesses dias, mas eu gosto bastante. Melhor do que ficar pegando o metrô, indo para um lado e para o outro, acaba não conhecendo alguns lugares que você poderia conhecer. A dica que eu dei, ó, chegar cedo aqui, ó, no antigo porto, senão, ó, como é que fica? São 11 horas, tem que madrugar. Aqui também tem algumas lojinhas aqui, ali fica perto do ponto principal da cidade que a gente começou, e tem muita coisa interessante, inclusive tem aqui, ó, o Museu dos Recordes, do Guinness Book. Tem um museu aqui, não vou entrar, mas é legal também. E aqui tem várias lojas legais, né? Tem a Swatch, tem a Zara, H&M, várias lojas legais, Montblanc. Dá para comprar também, Prada, para quem gosta, é uma perdição consumista. Eu gosto, hein? E aqui na Praça do Rei, vou terminando o meu tour aqui por Copenhague. Estou indo agora fazer um cruzeiro, esses 2 dias aqui completos foram muito legais.
Então a dica que eu dou é acorde muito cedo. Eu vi o pessoal acordando 6, 7 horas para fazer turismo. Se você for 7, 8, como tem muita coisa aqui para fazer, você vai acabar não curtindo muito. Então inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada aí nos cards, vão aparecer os vídeos, o roteiro dos países nórdicos, tem muita coisa interessante, e também a nossa Eurotrip aí de 30 dias explorando novos lugares, revisitando outros lugares, encontrando amigos. Então já ativa as notificações e dê uma olhada também em todos os links dos nossos parceiros, patrocinadores, apoiadores, tem tudo aqui para você não ficar de fora de nada, economizar na hora de viajar e não errar. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima. Fui!